lá atrás, acho que 2 domingos atrás, um domingo atrás, uma coisa assim, a respeito do que é o avivamento, né? Agora, o pastor Eliezer já vem pregando também, falou a semana passada também a respeito de avivamento, né? Falando do avivamento para as nossas vidas, né? E o tema era em busca do avivamento, né, pastor? Em busca do avivamento. Na terça-feira, a respeito do Espírito Santo, né? Nas nossas vidas, que é o que produz avivamento sobre nós. Então, nós estamos discorrendo esse tema a respeito de avivamento. Queridos, nós estamos dentro de um período de 50 dias de jejum e oração, busca pela presença de Deus, busca por avivamento pessoal, busca por um avivamento coletivo, estamos buscando a presença do Senhor. Irmão, nada mais propício do que falarmos a respeito de avivamento, do que entendermos, do que compreendermos o que as Escrituras, do que a palavra nos ensina a respeito desse tema. Irmãos, e o desejo do nosso coração, tanto do pastor Eliezer, quanto do meu coração, é que durante esse período de mensagens, ou ao final, não sei quando, mas que no nosso coração, como igreja, irmãos, possa brotar um desejo por um genuíno avivamento. Que no nosso coração, como igreja, irmãos, possa brotar uma vontade de buscar o Senhor mais e mais e vivermos um avivamento poderoso da parte de Deus sobre as nossas vidas. Vocês lembram do que eu falei? Uma definição de tantas que existem, uma definição a respeito de avivamento. O que era? Lembra? Avivamento é quando o Espírito de Deus visita o seu povo. Avivamento é quando o Espírito de Deus visita a sua igreja, nos visita individualmente, e essa visita gera em nós. Essa visita gera no nosso coração, gera nas nossas vidas marcas profundas, efeitos colaterais, coisas que nós vamos carregar para o resto das nossas vidas. Marcas profundas e marcas duradouras. Irmãos, essa é uma definição de avivamento. Sermos visitados por Deus, sermos visitados pelo Espírito de Deus e ter as nossas vidas mudadas, transformadas, e nos transformarmos também, irmãos, em um agente de transformação do reino de Deus. Eu chamo a sua atenção para toda a programação que a igreja está promovendo durante esses dias. Irmãos, nós estamos orando, tem vigília de oração. Você está vindo a vigília, amém ou não amém? O céu está descendo neste lugar. Vigília de oração. Estamos lendo a Bíblia. Você está lendo a Bíblia aí, os textos sugeridos? Estamos lendo a Bíblia. Estamos fazendo a leitura de um livro que conta histórias, relatos de avivamento, algo muito especial. Está lendo o livro? Amém? Irmãos, nós estamos buscando a Deus. Nós estamos clamando a Deus para que Ele derrame sobre nós um poderoso e um genuíno avivamento. E quando eu olho para esse tema, para essa situação, muitas coisas vêm ao meu coração, irmãos. Mas eu penso em condições para o avivamento. O que é condição, igreja? O que você entende por condição? O que é condição? Condição, irmãos, é uma circunstância que vem antes daquilo que nós esperamos. É algo que precisa vir antes daquilo que nós queremos. Condição. E para um avivamento acontecer nas nossas vidas, para um avivamento acontecer na nossa igreja, existem algumas condições que nós, como igreja, precisamos observar. Existem algumas condições que nós precisamos atentar, irmãos, que precisam estar no nosso coração. Você já parou para pensar nisso? Que se Deus quer derramar um avivamento sobre nós, se Deus quer derramar um avivamento sobre as nossas vidas, como crente, como discípulo de Jesus, Ele não vai fazer de uma forma qualquer, Ele não vai fazer de qualquer jeito. Por exemplo, vamos pensar em condição, que é algo que nós precisamos fazer para obter aquilo que esperamos. Ok? Muito bem. Condição. Por exemplo, condição. Ai, que susto, achei que vocês iam me pegar. Lembra que o Valdemiro deu uma facada no pescoço dele?
É. Pode deixar aqui, queridos. Mas obrigado por vocês. Pelo menos eu fico mais livre. Deixa eu ajudar também, né? Senão eu não sentir mal, né? Aí, ó. Nossa, não sabia que a gente era tão pesado assim, não. Faz tanto tempo que eu não compro leite. Minhas filhas já estão tudo grande. E rasgou isso aqui no macarrão. Pô, aqui, pô, não. Obrigado, Austin. Obrigado, Marcelão. Obrigado. Ô, Simone, eu tô com... Amém, obrigado, viu? Eu tô com água aqui. Eu resolvi trazer uma água aqui hoje. Ungida. Condição para que você tenha uma vida saudável. Qual que é? Alimentação regrada, saudável. Comer coxinha todo dia vai te trazer uma vida saudável? Não. É gostoso, né? Mas não vai. Não praticar a atividade física. Dormir e sofá. Dormir e sofá. E comer coxinha. Vai te dar uma vida saudável? Sim ou não? Não. Irmãos, nós precisamos fazer algumas coisas. Existe uma condição para uma vida saudável. Condição para uma vida saudável? Fazer a sua inscrição e correr no PB1. Amém ou não amém? Condição para uma vida saudável. Treinar. Agora, irmãos, existem condições para que Deus derrame um avivamento sobre a sua igreja. Existe uma condição, muitas delas, né? Para que Deus derrame um avivamento sobre o seu povo, irmãos. Sabe? Deus quer promover um avivamento no Novo Horizonte, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Por que será, irmãos? Por que será que talvez esse grande avivamento ainda não aconteceu? Será que quando Deus olha para nós, Ele encontra em nós, indivíduo, ser, crente, individualmente, e como igreja coletiva, será que Ele encontra em nós as condições ideais, Otávio, para que Ele derrame de um avivamento sobre nós? Será que talvez nós ainda não vivemos um avivamento sem precedentes, algo sobrenatural da parte de Deus? Eu digo assim, irmão, nos últimos dias, porque ao longo da história nós tivemos muitos avivamentos, ao longo da nossa história como igreja também vivemos muitos avivamentos, mas eu digo recente. Eu digo algo que nós lembramos com facilidade. Será que o Senhor está olhando para nós e está faltando alguma coisa para que possamos viver esse avivamento da parte de Deus, irmãos? Irmãos, quando fala de condição, eu penso em coisa que nós precisamos fazer. Sabe por quê? Guarde isso aí. Principalmente você, líder de célula. Guarde isso. Por quê? Porque gerar um avivamento é parte de Deus. É tarefa de Deus. Agora, preparar o ambiente é tarefa nossa. Preparar a igreja é tarefa nossa. Preparar o nosso coração, preparar as nossas vidas para viver um avivamento, irmãos, para atrair um avivamento, é tarefa nossa. Isso nós precisamos fazer, irmãos. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem que fazer, Ele sempre faz. Mas aquilo que nós precisamos fazer, irmãos, realmente, nós precisamos fazer. Então, existem algumas condições para o avivamento. Todo o avivamento da história, irmão, bíblico, avivamento da história, nós vemos que haviam condições, haviam coisas que aconteciam que eram o estupim para o avivamento. Avivamentos modernos, avivamentos bíblicos, existe uma condição. Queridos, no século XVIII, houve um poderoso, mas um poderoso, irmãos, um grande avivamento. No ano de 1738 iniciou esse avivamento na Inglaterra. E esse avivamento varreu toda a Inglaterra, irmãos. Deus usou um homem chamado John Wesley para liderar, para promover, para fazer grandes coisas nesse avivamento. E uma, dentre tantas, e uma condição muito especial para esse avivamento era oração. Diz a história, irmãos, que eles iniciaram um grupo de oração. Cadê as irmãs aí? Quem estava na oração sábado? Glória? Ah, mentira, você está tão animada no sábado, agora. Elas, amém, Malu.
eles começaram uma reunião de oração. Eles começaram um grupo, e esse grupo estudava a palavra e orava. E esse grupo tinha um nome, né, pastor Ezé? O grupo, o nome era Clube dos Santos, iniciado por John Wesley e o seu irmão Charles Wesley. Sabe onde era essas reuniões, onde era esse grupo de estudo? Na Universidade de Oxford. Não era na igreja, numa universidade. E eles começaram a orar, começaram a buscar o Senhor, começaram a buscar a face de Deus, e de repente Deus derrama um poderoso avivamento sobre aqueles irmãos. Irmãos, avivamento tão importante e tão poderoso que, como eu disse, varreu toda a Inglaterra e ganhou milhares e milhares de almas para Jesus. Mas tinha uma condição. Eles começaram a orar, eles começaram a preparar o ambiente para que o Espírito Santo de Deus se movesse sobre a vida deles. E diz a palavra do Senhor, diz a história que nesse avivamento, no século XVIII, houve uma grande transformação na Inglaterra, de modo geral, na vida das pessoas, transformação moral, social, econômica. Tudo isso, irmãos, gerado por um avivamento. Isso a história não conta muito, mas gerado por um avivamento. E um avivamento que foi gerado por homens com sede de Deus, que se colocaram a buscar, estudar a palavra e orar buscando o Senhor. No século XVIII, no ano de 1738. Irmãos, existem condições para um avivamento. Existem coisas que nós precisamos fazer. Ah, pastor, então a gente fabrica avivamento negativo. Não é isso que eu estou dizendo. Nós não podemos fabricar, irmãos, mas nós podemos preparar o ambiente. Para quê? Para que Deus se derrame, para que o Espírito Santo do Senhor se derrame, para que o avivamento aconteça no meio do seu povo. Vamos dar um passo para trás? Século XVII. Avivamento, depois tenha curiosidade, escreve aí, depois você vai pesquisar, irmão. Avivamento morável. Irmãos, olha a condição para esse avivamento que varreu toda a região da Morávia e foi um avivamento tão importante, irmãos, que influenciou esse avivamento lá na Inglaterra. Esse avivamento na Inglaterra que eu falei para os irmãos, teve grande influência do avivamento morável no século XVII, no século antes. Sabe o que aconteceu? Como começou esse avivamento? De novo, pessoal da vigília, pessoal da oração, eles começaram uma reunião de oração. E ao começar a reunião de oração, irmãos, era 2.000 pessoas começaram a orar, pastor Helenita. Não, não era. Não, mas então 1.000 pessoas, Jaqueline, se reuniram e começaram a orar. Não era. 24 homens e 24 mulheres. Quem que é bom de matemática aí? 48 pessoas. Começaram uma reunião, escute o que eu vou falar, preste bem atenção. Uma reunião de oração. E nessa reunião de oração, irmãos, começou um mover do Espírito Santo. Irmãos, um dos grandes movimentos missionários, movimento missionário para o seu TCC, um dos grandes movimentos missionários do mundo moderno, irmãos, começou um avivamento morável. Quer uma informação importante? Sabe o que os moráveis, os irmãos, faziam? Eles se vendiam como escravos para poder pregar a palavra, tanto para os escravos, quanto na África, nos Estados Unidos e em tantos outros lugares que os escravos eram comercializados. Tem coragem? Essa reunião de oração que eles começaram, irmãos, ela durou ininterruptamente, Austin, 100 anos. Sabe o que é orar 100 anos? Ah, pastor, o senhor está contando mentira. Dá um Google aí. Agora não, depois. 100 anos durou a reunião de oração. Ininterrupta, sem parar. Com 1.000 pessoas? Não. Com 48 pessoas. Sabe o que eu vejo com isso, Denis? Com 48 pessoas, Deus pode mudar o mundo. Através da oração. Através do avivamento. Às vezes a gente vem... Vou abrir meu coração para os irmãos. Achei que ia estar frio hoje, botei blusa, botei tudo. Meu Pai do céu. Às vezes a gente vem na vigília, a gente vem na reunião de oração,
Guarde isso, irmãos. Às vezes a gente vê, poxa, tem pouquinha gente. Irmãos, não deixe o seu coração se levar por isso. Com 48 pessoas, iniciou-se um avivamento que varreu o mundo, influenciou a história, que influenciou o avivamento do século XVIII, que depois influenciou o avivamento do século XIX, depois influenciou o avivamento na Rua Azusa, influenciou o movimento pentecostal, e nós temos aí tantos efeitos, tantos milhares de pessoas que foram alcançadas para Jesus, através da vida de 48 pessoas. Irmãos, Deus precisa de um disponível. 2, 48. Quanto mais, melhor. Mas, Érica, quem estiver disponível, o Senhor vai usar. Condições para um avivamento é o nosso tema. Condições para que o Senhor derrame do seu poder, para que a glória do Senhor seja derramada, para que a glória do Senhor seja manifesta sobre as nossas vidas. Eu quero continuar lendo a primeira mensagem que eu preguei, eu li Atos 2. Então abre a sua Bíblia aí em Atos 2 de novo. Depois dessa breve introdução, que eu já estou acabando também. Hoje a minha esposa não está aqui para ligar para mim, então hoje é livre. Atos 2, começa do versículo 42. Vamos ler. Em nome de Jesus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Todos os dias se reuniam no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Irmãos, olha que avivamento maravilhoso. Leia de novo, nós lemos durante o dia, mas leia de novo Atos 2. É muito importante. Mas olha que maravilhoso, irmãos. Condições para o avivamento. A igreja de Jerusalém, embora esteja sendo perseguida, começa a viver um avivamento a partir da descida do Espírito Santo de Deus. A partir do derramar do Espírito Santo de Deus, a igreja começa a avançar, a ser impulsionada e viver um avivamento. Mas tinha algumas coisas, haviam alguns elementos ali que a igreja estava vivendo, que a igreja estava fazendo, que a igreja estava passando, que proporcionava, que dava condições para esse avivamento. Eu não sei se vai dar tempo de eu falar tudo, mas primeira coisa que eu olho aqui e chama a minha atenção, que é uma condição para o avivamento hoje, sempre foi ao longo da história, e era para a igreja de Jerusalém. É um ambiente de fome por mais de Deus. Irmãos, não existe, Rafael Poço, avivamento se não houver fome por mais de Deus. Não existe avivamento se cada um de nós, se as nossas células, se a nossa igreja, se a nossa cidade não tiver fome por mais de Deus. Isso parece óbvio, isso parece trivial. Poxa vida, pastor, todo mundo que está aqui porque está com fome por mais de Deus. Será? Irmãos, não podemos frequentar os cultos, não podemos frequentar as células apenas por religiosidade, para cumprir a nossa obrigação religiosa e ficar com a nossa consciência tranquila, irmãos. Porque se isso acontecer, nós vamos entrar e sair domingo após domingo, terça após terça, quinta após quinta, e nada vai mudar, irmãos. Nós precisamos, irmãos, eu tenho dito isso aqui já muito, e não me canso, não vou parar. Nós precisamos desejar, nós precisamos ter fome e sede por mais de Deus, não por mais da religião crente. Não por mais da primeira igreja batista. Não. Fome por mais de Deus nas nossas vidas.
Nós precisamos, irmãos, desejar o Senhor. Salmo 42, o salmista diz: assim como a corça suspira por águas, por ti suspira a minha alma. E eu fico pensando, irmãos, o salmista escrevendo esse salmo, e eu não consigo pensar no salmista sentadinho, inerte, tranquilo, escrevendo. Assim como a corça suspira por águas, por ti suspira a minha alma. Bonito. Rimou. Poeticamente, não, ficou bonito. Legal. Eu não consigo ver o salmista fazendo isso. Sabe como eu vejo, moço? Cola aí, Clem. Sabe como eu vejo o salmista escrevendo isso, moço? Talvez em prantos. Talvez com a sua alma entregue, derramada diante de Deus. E pensando, eu tenho fome por ti, ó meu Deus. Eu tenho sede pela tua presença. Nada nessa vida se compara à tua presença. E acordei a criança. Desculpa, irmãos. Ô, Dilson, é teu neto, irmão. Você que tá com o controle do telefone, do microfone aí. Eu preciso de ti, Jesus. Eu almejo pela tua presença. Mas eu não desejo um pouquinho. Eu não desejo mais ou menos. Eu não desejo como alguém que quer dar uma volta, passear, espairecer a cabeça. Não. Eu preciso de ti. E aí o salmista pensa, de que forma que eu vou descrever isso, pastor Eliezer? Como é que eu vou descrever isso? Como que eu vou descrever o tamanho da necessidade do meu coração, da minha alma, pela presença de Deus? Qual o exemplo que eu vou utilizar para exemplificar o quanto eu quero a presença de Deus? Eu imagino aí, ele lembra. A corça. A corça, ela anseia por águas para salvar a sua própria vida. Não é para matar a sua sede só. É para salvar a sua própria vida. Sabe por quê? Porque a corça, ela exala um cheiro. E esse cheiro, ele é percebido pelo seu predador a quilômetros de distância. E quando um predador sente o cheiro que a corça exalou, ele sabe, aqui tem jantar. E a corça, ela sabe disso, irmãos. E ela precisa mergulhar nas águas. E mergulhando nas águas, ela salva a sua própria vida. Ela tanto sacia a sua sede, que é algo vital, como salva a sua vida, algo vital. Então a corça começa a correr, irmãos. E é interessante que a corça também sente o cheiro da água a quilômetros de distância. E ela começa a correr, e ela começa a correr, correr, e você vê o passo da corça é de metros, e ela corre, e ela não para de correr, até se esbaldar na água. Já pensou nisso? Irmãos, nós não podemos parar de buscar. É isso que o salmista está escrevendo no Salmo 42. Nós não podemos parar de buscar até encontrar, até a porta se abrir, até encontrarmos o Senhor e Ele nos encontrar. Irmãos, a corça não para enquanto ela não encontra um riacho. Seja quilômetros de distância, seja presa correndo atrás, seja cansada, mas a corça não para. E quantas vezes eu parei porque eu estava cansado? Quantas vezes eu orei, não senti nada, e eu parei. Mas a corça não faz isso. E é isso que o salmista está dizendo. Assim como a corça suspira por águas, por ti suspira a minha alma.
Primeira condição para o avivamento, irmãos. Perdão, primeiro ambiente para um avivamento, irmãos. Um ambiente de fome e sede por mais de Deus. Um ambiente, mas não é uma fome qualquer, irmãos. Não é uma sede qualquer. Não é a sede que eu falo demais e grito demais, e aí eu tomo um golinho de água para dar uma lubrificada nas cordas vocais. Não. É aquela sede de dias, sem beber nada. Que você está desesperado. E olhando para isso, igreja, eu fiquei pensando, quando foi a última vez, Júnior, que eu busquei o Senhor com essa sede? Quando foi a última vez, Éder, que eu busquei o Senhor com essa fé? Eu fiz um jejum, fiquei alguns dias sem comer, e durante esses dias sem comer eu nem estava com tanta fome, mas a minha cabeça estava, eu só pensava em comida. Quando foi a última vez que nós ficamos tão apaixonados pelo Senhor, que nós só pensamos nele? Era o dia inteiro. Era dormir pensando no Senhor, era acordar pensando no Senhor. Ah, pastor, isso aí é fanatismo, cada um chama do nome que quiser. Eu chamo de condição para avivamento. Eu chamo de paixão pela presença do Senhor. Irmãos, se nós quisermos e nós queremos viver um avivamento, nós precisamos gerar em nós, nas nossas células, nos nossos ministérios, consequentemente na igreja, um ambiente de fome por mais de Deus. E o ambiente de fome por mais de Deus, irmãos, se revela em duas coisas, pelo menos. Primeiro, fome por conhecê-lo. Fome por conhecer mais desse Deus. E segundo, uma busca incessante por ele. Vamos falar de fome por conhecê-lo. Você tem fome por conhecer o Senhor? O versículo 42, vamos ler de novo? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam a ganhar dinheiro, certo? Pô, fala comigo, gente. Eles se dedicavam em dar-se e entregar-se e receber em casamento. Eles se dedicavam em receber as bênçãos. Eles se dedicavam em receber as curas que Jesus fazia, e Jesus indo para o céu, voltando para o céu, os apóstolos continuaram realizando esses sinais e esses milagres. Não. Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos. Irmãos, isso fala de fome, isso fala de sede pela presença de Deus, mas isso fala de sede por conhecer o Senhor, irmãos. A igreja em Jerusalém se dedicava em conhecer o Senhor. A igreja primitiva tinha fome por conhecer quem era o Senhor, irmãos. Eles tinham fome, irmãos, por conhecer os mistérios, a revelação de Deus, a revelação de quem Deus é, irmãos. Irmãos, e quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós nos apaixonamos por Ele. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos estar com Ele. Quanto mais nós conhecemos a Deus, irmãos, mais nós queremos viver para Ele, irmã Adriana. Ou não é assim? Quanto mais nós conhecemos o Senhor, irmãos, menos vontade nós temos de voltar para trás. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, irmãos, menos vontade nós temos de pecar, de nos entregar aos vícios, de nos entregar às imoralidades sexuais. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós queremos ser totalmente dele.
Irmãos, é essa fome, essa sede, esse santo desespero que nós, como igreja, como crente, como ministério, como célula, precisamos ter. Fome, desejo por conhecer quem Deus é, o que Deus faz, o que Deus fez, qual o seu plano, qual o seu projeto para nós. Irmãos, a igreja de hoje, cristã, de modo geral, é a igreja que menos conhece a Deus ao longo da história. É a igreja que menos estuda sobre quem Deus é. Uma vez eu vi um programa de televisão, o programa eu não vi, porque eu não vejo aquele lixo, mas eu vi um corte. Levaram 3 jovens evangélicos. Cantor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E levaram um macumbeiro. O macumbeiro deu uma surra nos jovens evangélicos. Onde está a fome por conhecer mais de Deus? Cadê a fome da igreja por conhecer mais de Deus? Ela foi suprimida pela nossa falta de tempo. Ela foi engolida pelo nosso cansaço. Irmãos, Esther, não haverá avivamento se não houver fome por conhecer mais de Deus. Não vou fazer, mas se eu pedir para levantar a mão, quem sabe recitar todos os livros da Bíblia, eu tenho certeza que seríamos a minoria. Onde está a nossa fome, irmãos? Vamos mais fundo? Se eu pedir para levantar a mão, quem está fazendo a leitura do jejum certinho, eu tenho certeza que muitas mãos caem baixadas. Onde está a nossa fome? Se nós estamos em maio, se eu pedir para levantar a mão, quem leu algum livro para conhecer mais de Deus esse ano? Não precisa ler 10, não. Quem leu 1? Eu tenho certeza que muitas mãos ficariam abaixadas. E aí eu pergunto para você, porque eu pergunto para mim, onde está a nossa fome por mais de Deus? Mas eu estou pregando para mim. Isso é algo que explode no meu coração. Ah, pastor, mas ninguém é perfeito. É verdade. Mas a gente trabalha tanto, irmãos. Eu trabalho tanto, vocês trabalham tanto? Vagabundo. Vocês trabalham tanto? Trabalham. E a gente não se esforça. A gente levanta cedo, vai lá e dá o duro o dia inteiro. Quem quer promoção no trabalho aí? Vai também, vai, recebe. Você é patrão, né? Mas também quer promoção, né? Sabe o que a gente faz para ser promovido? A gente estuda, a gente quer conhecer mais. Irmãos, comecei a mexer com café recentemente. Não estamos com tempo. Hoje eu vou pregar até as 10, minha esposa não está aqui para me ligar, então estamos com tempo. Então eu vou contar a história. Comecei a mexer com café. E eu não tomava café, irmãos. Falei, preciso ser iniciado nesse. Primeiro que eu já tinha vergonha, né? Porque pastor que não toma café e não pesca, precisa rever o chamado. Eu não tomava café e não pesco. Mas já comecei a tomar café, pastor. Agora vamos ver a pescaria. De repente eu não começo a pegar gosto, né? Mas enfim. E aí, todo lugar que ia, o pastor toma um café. E a vergonha, irmão, desculpa, mas
Eu não tomo café. Os irmãos chegavam a olhar, não falava, mas pensava, será? Todo mundo toma café e eu não. Beleza, ótimo. Vou começar a tomar café. Comecei a tomar café. E, poxa, bacana, legal. Só que eu esqueci, irmãos. Eu tomava de manhã, depois passava o resto do dia. Nossa, eu nem tomei café. Aí tinha que ir lá tomar café de novo. Falei, preciso começar a ter o hábito, o prazer. E estou começando, estou melhorando, estou evoluindo. Estou dizendo isso por quê, irmãos? Porque a gente se esforça para conhecer, para participar, para aprender, para se inserir. Isso aí, Felipe, adoro esse negócio aí. Para se inserir naquilo que é importante para a gente. Eu comprei um curso de barista, irmão. Os tipos de café. Hã? Você sabe qual que é o melhor café que existe no mundo? Hum? Oh, sabe a resposta, o que a esposa faz. Tirando essa para fazer essa média com a esposa, existe o melhor café do mundo, o café mais caro. Hã? Depois eu cobro, eu falo que eu comprei o curso e estou fazendo, depois eu não vou dar de graça para vocês, não. Tudo isso, irmãos, porque nós queremos uma promoção, nós queremos ganhar dinheiro, nós queremos escalar um negócio, nós queremos ser importante e tantas outras coisas, irmãos, que é legítimo. Não tem nada de errado. Mas eu quero que você olhe e coloque na balança a sua fé, o seu amor por Jesus, Paulo. Isso. Porque, irmãos, não haverá avivamento se não houver primeiro em nós e, consequentemente, na igreja, um ambiente de fome pela presença de Deus, de fome por conhecer, por mais de Deus. E o mais de Deus vem por experimentar a sua presença e vem por conhecer. Os discípulos, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, estava desejando a presença. Estava buscando conhecer o Senhor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam, eles não eram displicentes. Irmãos, eles viveram o avivamento porque havia um desejo, havia algo no seu coração, irmãos. E nós precisamos desejar isso, precisamos querer conhecer o Senhor. Oséias, capítulo 6, versículo 3, a parte A, diz que nós devemos conhecer e prosseguir. Algumas versões dizem conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Irmãos, nós precisamos procurar conhecer o Senhor, buscar o conhecimento de quem Ele é, de buscar o conhecimento dos seus feitos, irmãos. Nós precisamos buscar isso, irmãos. Sabe por quê? Porque, irmãos, não apenas para um avivamento, irmãos, que é muito bom, que é o tema que nós estamos falando aqui, mas para que isso gere em nós intimidade com o Senhor, intimidade com a sua presença, irmãos. A Bíblia diz que tem algo que liberta o homem. Sabe o que é? Você sabe, vocês são bons de Bíblia? Conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Irmãos, quer ser liberto? Eu acho que esse texto é maravilhoso, é lindo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, quanta gente está preso na mentira. Quanta gente está cativo, está escravo de uma mentira. Nós precisamos conhecer a verdade. E de quem que o autor está falando? De Jesus. Ele é a verdade. Ele é a verdade, irmãos. Nós precisamos conhecer o Senhor, precisamos ter esse desejo por Ele, esse desejo, essa fome por mais dele. E a fome vem por conhecer o Senhor, irmãos. Você tem desejo, você tem fome por conhecer o Senhor? No ano de 1517, um monge católico chamado Martinho Lutero teve essa fome. E nós estamos aqui por causa disso hoje. Ele começa a ler a Bíblia com fome, com desejo. Você levanta às 5, levanta 15 para 5. Por quê? Porque nós precisamos conhecer o Senhor.
Nós precisamos ter esse desejo, essa fome por mais de Deus. E o mais de Deus vem do conhecer, irmãos. Salmo 119, versículo 11, diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe, irmão Lademir, porque tem um monte de crente pecando, e pecando, e pecando, e pecando. Sabe por quê? Porque não conhece a Deus. E por que não conhece a Deus? Porque não lê a palavra. Não haverá avivamento se não houver um desejo por mais de Deus. E o desejo passa por conhecer a Deus. E o conhecer a Deus passa por ler a palavra. Não haverá avivamento, irmãos. Nós vamos ficar brincando. Tem que conhecer, tem que desejar, tem que ler a palavra. Irmãos, nós somos brasileiros, irmão. Está no nosso DNA. A gente não gosta de ler. Estou falando mentira, irmão? Ah, falou. Leitor. Mas nós precisamos desejar conhecer o Senhor a ponto de passar por cima das nossas preguiças, dos nossos desejos, do nosso gostinho. Senão, irmãos, não haverá avivamento. Ler a palavra, estudar a palavra. Ah, pastor, eu estou lendo e não estou entendendo. Continua lendo até entender. Ah, vou parar. Aí você não vai entender nada mesmo. Esse é o Espírito que te revela, irmãos. A palavra não se discerne em inteligência. A palavra se discerne em espírito. O ambiente para o avivamento é um ambiente onde nós temos fome e sede por mais de Deus. E mais de Deus vem por conhecer a sua palavra. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer parar de pisar no buraco? Quer parar de fazer besteira? Quer parar de fazer burrada? Ai, pastor, não fala essas palavras no púlpito, não. Quer parar de fazer burrada? Não toma no púlpito. Leia a palavra. Lâmpada para os meus pés. Ou seja, o que guia o meu caminho é a minha inteligência. O que guia o meu caminho são as minhas faculdades, meus cursos. O que guia o meu caminho é aquilo que eu acho, ninguém manda em mim. O salmista está dizendo, não. O que guia o meu caminho é a tua palavra. E baguncei tudo da transmissão, hein? Dura subir agora. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer viver um avivamento? Tá me dando raiva, hein? Quer viver um avivamento? Por livre, espontânea vontade. Busque a palavra, irmãos. Vamos buscar a palavra. Não vamos ler a palavra. Apóstolo, vamos lançar desafio de ler a Bíblia. Vamos comprar Bíblia de papel de novo. Ah, não gosto de Bíblia de papel, então pega a Bíblia do celular. Mas lê! Pega a Bíblia do iPad, do computador, não importa. Mas leia. Faça dela luz para o seu caminho. 48 minutos pregando já. Ixi, é muito pouco. Dá para continuar mais. Luz para o meu caminho. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Onde que está o seu prazer, meu irmão? Onde que está o meu prazer, meu irmão? A lei do Senhor é a palavra. Quer viver melhor, irmãos? Quer ser alguém melhor? Quer mudar de vida? Busque na palavra. Irmãos, se você parar para pensar, e eu também, é claro,
Se nós pararmos para pensar, irmãos, avivamento é o efeito colateral mais simples que tem de buscarmos o Senhor na palavra. De tantos outros benefícios que teremos, Nayane, ao buscar a palavra do Senhor. Quer viver um avivamento? Quer, Joãozinho? Precisamos gerar um ambiente. Irmão, eu estou falando sério aqui, não estou brincando, não. Irmãos, ao Senhor falar isso comigo, eu tenho colocado no meu coração, Senhor, eu preciso te buscar mais na palavra. Primeira coisa, antes de subir aqui e ficar dando pedrada, não sei se eu vi alguém. E depois, Senhor, no que tiver ao meu alcance, os meus ministérios, a minha célula, a minha igreja, eu quero buscar mais a palavra. Eu quero mais a tua palavra. Me ajuda a voltar. Irmãos, pensa no que foi Martinho Lutero em 1517. No que fez, nos efeitos de tudo isso. Irmão, eu vou fazer uma brincadeira, mas não sei se isso é lícito, né? Se não fosse ele, irmão, eu tinha ido na missa hoje de manhã. Foi o Martim, por ler a palavra. Romanos 5. Irmãos, e aí? E aí? O que vai ser? Em junho. Quer viver um avivamento? Precisa buscar o Senhor. De verdade. De todo o nosso coração. Com toda a nossa alma. Com toda a nossa força. Com todo o nosso entendimento, irmãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Essa palavrinha, dedicação. Já estou acabando, viu? Estou acabando. Quem quiser mandar mensagem para a pizza, manda agora. Daqui a pouquinho fica pronto. Eles se dedicaram. O que é dedicar? Se entregar, se empenhar, entregar as suas vidas, fazer esforço, irmãos. Se dedicar fala de se esforçar, irmãos. Nós nos esforçamos para tantas coisas, irmãos. Nós nos esforçamos para aquilo que nós julgamos importante. Nós nos esforçamos para aquilo que nós julgamos que é importante, que merece o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa disciplina. Precisamos nos dedicar ao ensino, precisamos nos dedicar à palavra. Antigamente nós tínhamos aquilo que chamávamos de Escola Bíblica Dominical, EBD. Hoje nós não temos mais, irmãos. E quando a gente abre um curso de liderança, está 5 escrito. Glória a Deus pelos 5. Se desse 2, glória a Deus pelos 2. Mas isso revela, irmãos, como nós, igreja moderna, não temos mais tempo para nos dedicar ao ensino, a conhecer o Senhor. Irmãos, dedicação fala de onde estão as nossas prioridades. Houve uma época na minha vida que eu acordava 4 horas da manhã. Eu orava até 7 e ia trabalhar. Eu saía do serviço, eu ia para a igreja, orava mais 1 hora na hora do almoço e voltava para o serviço. E hoje, onde estão as minhas prioridades? Foi o tempo que mais eu vivi um avivamento. Chega a me emocionar da parte de Deus. Não estou falando que você tem que fazer que nem eu. Isso não é receita, não. Estou só compartilhando. Eles se dedicavam. Abra um parênteses. Semana que vem nós temos culto da visão. Certo?
Eu quero convidar todos os irmãos a participar. Quero convidar os irmãos para nós termos um tempo junto. Mas, especialmente, quero convidar os irmãos. Ponto. E quero convocar. Convocação é igual para trabalhar na eleição. Se não for, é preso. É a única coisa que prende. E pensão também prende no nosso país. Mas eu quero convocar todos os irmãos que fazem parte do ministério. Eu lidero célula. Venha. Eu fico no computador. Venha. Eu canto. Venha. Eu abro a igreja. Venha. Eu cuido das crianças. Venha. Todos os irmãos que estão... Eu não sou líder, não importa. Venha. Nós vamos ter um culto muito especial da visão aqui na nossa igreja. Você não está alinhado. Fala de unidade. Fecha parênteses. Irmãos, precisamos nos dedicar. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à oração. Dedicação fala do grau de importância que nós estamos dando para as coisas do Senhor. Minha esposa não tem, eu posso falar. O pai está inclinado para frente, porque eu estou demorando, né? Está doendo as costas, né? Já estou acabando. Agora ele vai voltar, não precisa voltar. Quando eu namorava, rapidinho, vou contar esse acabar. Né? Quando eu namorava, irmãos, eu namorava mais do que 4 horas. Sabe? Era 4 horas de oração? Não, era muito mais horas de namoro. Né? Eu saía do serviço, ia na casa da namorada, saía da casa da namorada, ia para casa, às vezes eu tomava banho, ia para a igreja, e de manhã, às vezes passava, às vezes de manhã, irmãos, um frio desse aí, saía 6 horas, passava na casa da namorada, ver ela, tomar um café junto, não é café, como chama aquele chocolate quente, aí depois subia trabalhar junto, olha que coisa. Hoje acorda junto, bom dia, mano, nossa, mano, que bafo, né? Mas a gente se dedicava. Dedicação. Fala de importância, fala de grau de importância. Qual o grau de importância que conhecer o Senhor, de ter fome pela presença do Senhor, nós estamos dando nas nossas vidas? Compreende? Como é sério? Compreende como é importante? Eles se dedicavam, irmãos. Dedicação fala de comprometimento. Dedicação fala de paixão. Paixão, irmãos, fala daquilo que tem o nosso coração. O que tem o seu coração? O que tem o seu coração? Porque o que tem o nosso coração, irmãos, a gente abre espaço à nossa agenda. O que tem o nosso coração, a gente dá um jeito. Não haverá avivamento sem um ambiente preparado. Um ambiente preparado, irmãos, um dos ambientes para o avivamento, meus queridos, é um desejo, é fome por mais de Deus. Que essa fome venha brotar no nosso coração a cada dia, irmãos. Que esse desejo por mais de Deus venha encher os nossos corações como igreja. Que a gente volte, todos nós, irmão, estou pregando para mim, tá? Se apaixonar outra vez. Priorizar outra vez. Que isso seja verdade para nós, irmãos. E que ao escutar isso, irmãos, no seu coração possa explodir a mesma bomba que explodiu no meu. De me fazer refletir. Senhor, eu quero um avivamento. E qual o ambiente que eu preciso gerar para que o avivamento venha? Um ambiente de fome por mais de Deus. Conhecer e nos relacionar. Esse ambiente gerou um avivamento
na igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Tanto que a igreja chegou até os dias de hoje. Esse mesmo desejo, essa mesma fome, gerou em Martinho Lutero um desejo por conhecer o Senhor. E culminou na Reforma Protestante. Esse mesmo desejo fez John Wesley fundar um grupo de oração chamado Clube dos Santos, que gerou um avivamento que varreu a Inglaterra e influenciou muitos outros avivamentos na história. Esse mesmo desejo fez os moráveis no século XVII se venderem como escravos e começaram uma reunião de oração que durou 100 anos, com 48 pessoas. E nós temos muito mais do que 48 aqui. Para mim, soa como um desafio, soa como uma provocação. O que vamos fazer diante disso? Feche seus olhos em nome de Jesus.